Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindos de volta. Vamos entrar num assunto de categorias de custos, ou seja, temos algumas ações e algumas categorias que nós precisamos mostrar que existem dentro de uma empresa, primeiro para justificar um projeto, também entender da onde que estão vindo determinados custos, aonde nós podemos otimizar, o que nós podemos melhorar. Bacana? Vamos entrar nesse assunto então de categorias de custos e aí nós temos algumas categorias possíveis que nós podemos citar. Por exemplo, temos a categoria de prevenção. A grosso modo, pessoal, a categoria de prevenção é aquilo que nós gostaríamos de ter, tá? Ou seja, um departamento de Six Sigma, um departamento de melhoria contínua, aquilo que existe para evitar ou tentar diminuir a frequência de erros, tá? No caso aí, para evitar que erros aconteçam. Isso seriam custos da categoria de prevenção, perfeito? Mas temos também custos da categoria de avaliação, tá? São todos os custos associados com a medição do nível de qualidade obtido pelo sistema. Enquanto você não tem extrema confiabilidade nos processos, você precisa se certificar de que aquilo está produzindo de acordo com o que foi solicitado ou se o seu serviço está sendo prestado de acordo com aquilo que está dentro do script aí, tá? E você precisa avaliar então. Toda vez que você coloca um esforço de avaliação para verificar se aquilo está atendendo ou não, entra nesse custo de avaliação. Aí nós podemos chegar a uma categoria um pouquinho mais ruim, vamos dizer assim, tá? Que é uma categoria que existe determinada custo de falha. Custos da falha, pessoal, são custos que acontecem quando uma falha ocorre. Então a gente percebe que houve uma falha, essa falha pode ser extremamente ruim para o seu cliente ou imperceptível para o seu cliente, mas danoso para a própria empresa. Por quê? Porque as falhas se dividem em duas subcategorias. Falhas internas, que é o que vocês estão vendo aí, e também falhas externas. É claro que falhas internas também é um caso extremamente crítico, a gente não gostaria de ter falhas internas dentro da nossa empresa, mas elas existem. Só que, se nós pararmos para pensar, melhor ter uma falha interna, mesmo que mínima, do que externar essa falha, exteriorizar essa falha para o seu cliente, porque aí os problemas são outros, perfeito? Quando o seu cliente percebe que tem uma falha no seu produto ou no seu serviço, que ele não está de acordo, com certeza ele começa a ter uma percepção distinta, compromete o seu produto, compromete o seu processo, ele acaba preferindo, por exemplo, um concorrente e aí tudo isso é muito problemático. Para entender melhor, vou passar rapidamente por cada um dos elementos que nós podemos considerar dentro dessas categorias, tá? Não quero segurar vocês muito nessa aula, então vou passar rapidamente explicando cada um deles. Categoria de prevenção, administração da qualidade, engenharia da qualidade, planejamento da qualidade por outros, treinamentos, controle de processo e avaliação da qualidade dos fornecedores, por exemplo. Tudo isso são coisas que nós colocamos em prática para prevenir que esses erros aconteçam, tá? Então deveria entrar aí nos custos de prevenção, na categoria de prevenção. Carlos, quanto eu devo balancear isso daí? Isso depende de processo para processo, tá? O ideal é que a gente tenha um custo um pouquinho maior de prevenção e que ele compense os custos das falhas, tá? Senão não faz sentido. Mas isso é um assunto que nós colocamos muito em prática nos treinamentos mais avançados, nos cálculos de payback também, tá? Em tudo aquilo que vai ser implementado com o projeto. Quando eu entro, por exemplo, na categoria de avaliação, eu tenho testes de laboratório, inspeção do processo, auditorias da qualidade, revisão de testes, teste interno, avaliação de materiais, processamento de dados, inspeção e também reportes de testes. O que eu quero dizer aqui para vocês? Muitas vezes os profissionais falam assim, Carlos, mas essa inspeção é obrigatória. Tudo bem, se ela for compulsória, a gente precisa fazer, mas muitas vezes nós ficamos inspecionando o produto, identificando problemas lá no final da minha linha, tal, lá no final da minha prestação de serviço, sendo que eu poderia identificar isso muito antes. Então o ideal é prevenir do que ficar corrigindo, isso é claro, perfeito? Mas se nós não temos confiabilidade 100% no nosso processo, a ponto de não realizar a inspeção, que é um caso um pouco utópico, a gente deveria realizar o mínimo possível ou o mais rapidamente possível.
Bacana? Isso para poder evitar ainda que falhas internas e externas acontecessem. Por exemplo, quais são os elementos aí de falhas internas? Refúgio, retrabalho, reparação, análise de dados, reinspeção e retestes, refúgio do trabalho como falhas de fornecedor que deveria ter sido inspecionado, modificações permitidas e concedidas e entrando no cenário mais catastrófico, temos falhas externas. Comprometimentos, serviços do produtos como confiabilidade acaba sendo afetado, retorno de produtos, reparação do material, garantia, perdas de clientes e no caso mais horrível aí, perdas de vendas, porque isso afeta diretamente a empresa e o faturamento. Bacana? Nós, profissionais de Lean Six Sigma, precisamos entender cada um desses pontos, cada um desses elementos de custos. Por quê? Porque nós trabalhamos cada um deles ali também de uma maneira muito sutil em projetos mais avançados. Bacana, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, estamos à disposição. Deixe seu comentário aqui abaixo e eu vejo vocês no próximo encontro. Até lá!